Olá, seja muito bem-vindo aqui para mais um Dicas para Leigos. E hoje eu vou ensinar para vocês como resolver qualquer raiz quadrada, seja ela exata, seja ela não exata. Então fique comigo aqui até o final, porque se você não ficar, você não vai aprender. Você tem que ficar para você aprender. Antes de responder essa pergunta para vocês sobre como resolver qualquer raiz quadrada, seja ela exata ou não exata, com um questionamento feito por um aluno meu. E isso foi muito interessante, o questionamento dele, porque ele disse o seguinte: professor, se a raiz quadrada de 100 é igual a 10 e a raiz quadrada de 4 é igual a 2, por que a raiz quadrada de 104 não é igual a 12? Teve até um que disse: bota rodando aí nesse professor, tá ligado? Coisas de jovem, né? Isso me serviu como gancho para que eu apresentasse para eles quais as propriedades da radiciação. E eu vou mostrar isso para vocês apagando aqui o quadro, tá certo? Então, como eu expliquei para eles, eu vou explicar aqui para vocês também. Se nós fizermos aqui que raiz de 100 mais raiz de 4 for igual a raiz de 104, nós vamos estar errando. O resultado dessas duas raízes aqui, eles serão diferentes, por isso eu coloquei aqui o sinal de diferente. Não vai ser igual, porque existe a propriedade da radiciação que ela nos diz que duas raízes elas não podem ser somadas, assim como duas raízes elas não podem ser subtraídas uma da outra. Isso porque, veja bem, se nós fizermos aqui, todo mundo sabe, se você não sabe, vai descobrir agora. Como eu mostrei para vocês, raiz de 100 vai ser igual a 10 e raiz de 4 vai ser igual a 2. Então aqui nós iremos ter 12. Só que 12 ele vai ser diferente da raiz de 104, porque aí entra um método de como você resolver a raiz quadrada de qualquer valor. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse 104 e nós vamos decompor ele em fatores primos. Então eu vou escrever aqui, olha, 104 e vou pegar esse 104 e vou decompor ele em fatores primos. Como o 104 ele é um valor par, é um número par, eu vou começar ele dividindo ele para 2. E 104 dividido para 2, isso aqui vai ser igual a 52. 52 mais 52, 104. 52 eu também vou dividir para 2. 52 dividido para 2 vai ser igual a 26. E 26, sendo par, vou dividir para 2. Isso aqui vai ser igual a 13. 13 é um número primo. Sendo um número primo, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então eu vou dividir 13 para 13. E aqui nós fechamos a nossa decomposição. Sendo aqui, eu vou separar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 13. Então, esse 104, ele vai ser o mesmo que a raiz de 2 elevado ao quadrado vezes 2 vezes 13. Nós podemos dizer que 2 ao quadrado vezes 2 vezes 13 é o mesmo que raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 vezes raiz de 13. Isso aqui pode. Agora, isso aqui não pode, certo? Raiz de 2 ao quadrado eu posso simplificar. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4 e raiz de 4 é 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes. E agora, a raiz de 2 vezes raiz de 13 vai dar raiz de 26. Essa multiplicação aqui pode. Tanto a multiplicação quanto a divisão de raízes pode, beleza? Então, aqui eu vou ter 2 raiz de 26. Raiz de 26 não é uma raiz exata. Só que se nós pensarmos um pouquinho, nós sabemos que raiz de 25 é igual a 5. Então, raiz de 26 vai dar 5,1. Então, isso aqui vai ser o mesmo que 2 vezes 5,1. 2 vezes 5,1, isso aqui vai ser igual a 10,2. E veja que 10,2 é diferente de 12. Ficou meio bagunçado aqui o quadro, mas eu acho que vocês conseguiram compreender. Então, esse é o método que eu quero apresentar para vocês, onde vocês podem resolver qualquer raiz quadrada. Gostou dessa dica? Se inscreve aí no canal. Eu vou até tirar o óculos aqui para contar uma situação para vocês. Porque 87% das pessoas que assistem os vídeos, elas não se inscrevem. Então clica aí no botão de se inscrever e ativa as notificações, porque eu sei que você gostou da minha dica e eu sei que você quer ver mais dicas como essa. E você só vai receber essas dicas se estiver inscrito aqui no canal. Então, pessoal, para nós concluirmos aqui a nossa aula,
eu vou apagar aqui o quadro e vou fazer 2 exemplos para que vocês consigam entender um pouco mais como fazer isso aqui que ficou um pouco bagunçado, né? Nós vamos apagar e vamos fazer aqui com calma 2 exemplos. Então fica aqui comigo até o final para você aprender de forma bem prática como fazer isso aqui. Vamos lá, vamos fazer aqui esses 2 exemplos. Primeiro eu trago aqui para vocês uma raiz quadrada exata. Acho que se você não sabe, a raiz quadrada exata de 225 é igual a 15. Então eu vou mostrar na prática como você pegar isso aqui e resolver de forma simples. Você pode fazer com a raiz exata e com uma raiz não exata, por exemplo, como 147. Então eu vou mostrar isso aqui para vocês. Olhe bem, como eu fiz no nosso exemplo anterior, nós vamos buscar aqui uma relação desse número aqui com os nossos números primos. Por exemplo, o 225, ele é um número divisível por 5. Por quê? Porque ele é terminado em 5. E todo número terminado em 5, ele é sim divisível por 5. Isso é uma regra da divisibilidade que você vai aprender um pouco mais sobre ela no card que vai estar aparecendo aqui na tela. Acho que desse lado aqui, desse lado aqui. Enfim, então, nós vamos decompor isso aqui em fatores primos. Nós vamos pegar o 225 e nós vamos dividir ele para 5. 220 dividido para 5 eu pego 22. 22 dividido para 5 vai ser igual a 4. 4 vezes 5 dá 20. 20 para 22 sobra 2. Ou seja, vai sobrar 2 com 5, 25. 25 dividido para 5 vai ser igual a 5. Resultando assim em 45. 45 eu também posso dividir por 5. 45 dividido para 5 vai ser igual a 9. 9 não dá para dividir para 5, mas dá para dividir para 3. Então 9 dividido para 3 vai ser igual a 3. E 3 é um número primo, só divide por ele mesmo. Então 3 dividido para 3 vai ser igual a 1. Logo nós vamos ter aqui que 225 é o mesmo que 5 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Então aqui, olha, 5 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Nós vamos jogar isso tudo aqui, olha, dentro da raiz. Então vai ficar aqui, olha, 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O que nós podemos fazer agora? Nós vamos pegar essa raiz aqui e nós vamos utilizar a propriedade da radiciação, onde eu posso separar isso aqui. Fazer raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado é o mesmo que raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado, tá certo? Então o que acontece aqui? Por ser raízes quadradas, eu posso cortar a raiz com o expoente, cortar a raiz com o expoente. Por quê? Porque 5 ao quadrado dá 25, raiz de 25 é 5. 3 ao quadrado, 9, raiz de 9, 3. Então isso aqui vai ser igual a 5 vezes 3. E 5 vezes 3, bem fácil, bem simples, é igual a 15. Sendo assim a nossa resposta correta. Agora vamos fazer com um número que ele não é uma raiz quadrada exata. Então vamos lá. Primeiro nós vamos utilizar os critérios de divisibilidade para ver por quanto o 147 ele pode ser divisível. Ele não é par, só que o 147, olha, 1 mais 4 é 5 e 5 mais 7 é igual a 12. Saiba que 12 é divisível por 3, então o 147 também vai ser divisível por 3. Eu vou pegar aqui 147, vou dividir para 3, vou começar dividindo 14. 14 dividido para 3 vai ser igual a 4. 4 vezes 3, 12. 12 para 14 sobra 2. 2 com 7, 27. E 27 dividido para 3, isso aqui vai ser igual a 9. Então nós temos aqui 49. O 49 ele é um número que é divisível por 7. Porque 7 vezes 7 dá 49. Logo, o resultado dessa divisão vai ser 7. 7 é um número primo, só divide por ele mesmo. Me resta 1. Logo, 147 é o mesmo que 3 vezes 7 ao quadrado. Olha, isso aqui é o mesmo que 7 ao quadrado. Nós vamos colocar isso tudo dentro da raiz. Raiz quadrada de 3 vezes 7 ao quadrado. E nós vamos fazer da mesma maneira que nós fizemos aqui. Nós vamos separar isso aqui em duas raízes. Uma vai ser raiz de 3 e a outra vai ser raiz de 7 ao quadrado. Raiz de 3 a gente não tem como simplificar, mas a gente pode cortar, olha, a raiz com o expoente. Logo nós vamos ter raiz de 3 vezes 7, ou isso aqui vai ser igual a 7 raiz de 3. Se você quiser encontrar o valor exato, é simples. Pense comigo, raiz quadrada de 1 é 1. E raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 3, ela vai ser o número que vai estar entre 1
e 2. Só que mais perto do 2 do que do 1, porque raiz de 4 é 2. Então, se você for fazer na calculadora isso aí, a raiz quadrada de 3, ela vai ser aproximadamente, então eu vou colocar aqui o sinal de aproximadamente, 7 vezes a raiz quadrada de 3, que vai ser 1,73. E 7 vezes 1,73, isso aqui vai dar aproximadamente 12,11, vai ser aproximadamente o valor da raiz quadrada de 146. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter nos assistido até aqui, espero que essa dica lhe ajude, e se ela te ajudar, eu peço que você compartilhe ela com algum amigo seu, com algum colega que também está estudando isso aqui e que você tem certeza de que ele não sabe esse método. Muito obrigado, pessoal, e nos vemos na nossa próxima aula ou no nosso próximo Dicas para Leigos. Eu não vou descansar até que você aprenda matemática, tá certo?